Oi, Adri, bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos que estão nos ouvindo, Raíssen e Bom você, dia. Carol. Fala mais sobre essa decisão dos bancos, se ela era esperada de alguma forma, depois de uma redução, né, de 2,14% para 1,70% ao mês dos juros das operações daquele crédito dos aposentados, né, dos consignados, da Consignado, né? oferta de consignados do INSS para os aposentados. Já tinha uma reclamação antes mesmo, né, antes desse 2,14%. Exatamente. Os juros, como a gente sabe, eles estão muito altos, a taxa de juros a Selic 13,75, e os bancos estavam praticando um teto de juros de 2,14. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, sem consultar a área econômica do governo, o Ministério da Fazenda, ele capitaneou a aprovação, a redução desses juros, de como você falou, de 12,14 para 1,70% ao mês nessas operações de crédito consignado. Foi aprovado pelo Conselho Nacional de Previdência Social à revelia da equipe econômica. Acontece que, com essa taxa de 2,14 e os juros de referência de 13,75, os bancos avaliam que a margem dessa operação de empréstimo ficou negativa, e foi uma onda ontem, Carol, de bancos suspendendo a modalidade. O Itaú, Unibanco, Mercantil Brasil, Banco Pan, Dayacol e Agibanca, e surpreendentemente no final do dia o Banco do Brasil e a Caixa, que estão sob o guarda-chuva do Ministério da Fazenda, também suspenderam a operação. Esses bancos acham que com essa taxa não conseguem operar, Carol. E assim, então, bancos públicos e bancos privados suspenderam, e a equipe econômica, é uma decisão muito difícil reverter politicamente, né, esses juros, e a equipe econômica está tentando, buscando alternativas, é mais um imbróglio aqui, com ministérios adotando medidas sem uma organização, sem uma decisão definitiva do Palácio do Planalto. Tanto é que Lupe foi sim o principal alvo das críticas de Lula durante essa semana a medidas que estão sendo adotadas, lançadas pelo Ministério, sem falar os ministros, né, sem conhecimento da Casa Civil e da área econômica. E em relação a essa decisão dos bancos, eles estão anunciando que é uma decisão temporária, ou seja, exatamente para esperar para ver se o governo vai conseguir uma saída, Adri? Exatamente, eles vão esperar, eles querem a reversão. É uma modalidade com muito importante, são 215 bilhões de reais nesse tipo de modalidade, cerca de 14 milhões e 500 mil aposentados do INSS têm empréstimos consignados com uma média de R$ 1.576 reais, e tá toda essa confusão, porque é difícil, né, reverter o Heisen, de ser uma decisão que trata de redução de juros. Todo mundo quer redução de juros, mas acabou acontecendo o contrário que Lupe queria, que era aumentar o crédito, e agora estamos vendo o movimento dos bancos de restringir a oferta de crédito num cenário econômico de crise de crédito, crise de oferta de crédito, muita gente, muitos brasileiros inadimplentes também. Ô, Dri, por acaso aquela indireta que Lula lançou essa semana falando sobre os ministros gênios ou de ações, né, geniais, também foi um recadinho para o Lupe? Com certeza, né? Como eu disse aqui para vocês, essa foi o principal alvo. Estava todo mundo achando que era o ministro Márcio França, né? Marcos França, que falou das passagens de R$ 200, né? Também. Mas o alvo principal, a imprensa aqui de Brasília, só pegou ontem mesmo.
E aí, assim, politicamente, como é que faz para reverter? Quais são as opções para reverter? Porque aí a notícia não tem jeito, a manchete vai ser que o governo volta a aumentar os juros do consignado. Como é que faz para reverter isso? Você foi no ponto, Heisen. É difícil demais, mas nesse caso vai ser uma opção do presidente Lula decidir mostrar que a restrição da oferta será ruim. Os sindicalistas eles estão dizendo que os bancos estão coordenando esse movimento aí contra os aposentados, que é uma medida de lobby, mas o que acontece é que com a entrada ontem do Banco do Brasil e da Caixa, né, a situação complicou, o impasse, né, complicou ainda mais para o presidente, para o ministro da Previdência, Lula, que criou toda essa confusão. Tem um ponto que eu queria te lembrar, Raíssa, que resolução do Banco Central proíbe que bancos operem com a margem negativa em empréstimos feitos por meio de correspondentes bancários, como é o caso das lotéricas. E esse tipo de consignado é muito, muito movimentado por esses correspondentes bancários, ou seja, os bancos eles não terão como fazer a operação via correspondentes bancários. E o Brasil tem hoje cerca de 77 mil correspondentes bancários que atuam na intermediação do crédito consignado, a maioria pequenas e médias empresas. Então você vê um imbróglio que uma decisão desse porte, né, está causando um impasse porque não houve uma coordenação política para a tomada dessa decisão. A gente está, quando o 12 e a taxa, né, o teto de juros foi elevado no ano passado, a taxa de juros Selic estava por volta de 9%, e os bancos dizendo que já estavam com esse valor operando próximo de zero, com margem próxima de zero. Está claro que nenhum banco vai fazer um empréstimo com margem negativa, Raíssa. É simples assim. Vamos ver como é que se dá daqui para frente. Sim. E também essa questão política. Estava vendo as redes sociais aqui do Carlos Lupe, e aí o Heisen me ajudou aqui a identificar. Ele estava soprando velas, aparentemente ontem foi aniversário dele. Ele é carioca, né? Não, ele mora no Rio, não sei se ele é carioca. E ele torce para o Fluminense. Tem o bolo aqui tem o símbolo do Fluminense, então ele estava lá tuitando sobre isso e tal. E aí, na sequência, ele tuitou um link sobre as taxas cobradas pelas instituições financeiras divulgadas pelo Banco Central. E aí você abre o link, tem lá taxa a partir de 16% ao ano para crédito consignado, até 29%. Então, aparentemente, ele vai continuar nessa jornada aí, né? Vai continuar. É o que a gente está vendo aqui no governo. Isso é um retrato fiel do que a gente está vendo no governo, que tem ministros que estão tomando suas decisões, fazendo esse tipo de política, né? E tentando atropelar a econômica. Essa briga ela tende a aumentar daqui a pouco quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciar a nova regra fiscal, porque no fundo todo mundo quer medidas populares, né? que causem boa impressão, aumentem a popularidade do governo. Mas, às vezes, esses caminhos fáceis podem não dar certo, né? Então, o que a gente está vendo aí nesse caso, os bancos, se ele queria reduzir a taxa de juros dos créditos dos aposentados, o que ele provocou foi uma restrição da oferta. Tiro saiu pela culatra. O que vai acontecer? O que os bancos dizem? O que vai acontecer? Que esses aposentados
que tem a taxa mais barata, né, do consignado, taxa de juros, vão ter que procurar, porque a necessidade do empréstimo vai continuar, né, Sim. porque as pessoas estão numa situação difícil. Então, o que vai acontecer? Elas vão ter que buscar empréstimos em outros locais sem a garantia do consignado, e aí sim são essas taxas aí que você citou, né, Carol? Tem empréstimos aí em média de 20% com essas financeiras, né? Por mês. Por mês, é uma coisa absurda. Por mês. Muito bom, essa é a Adriana Fernandes, fechando mais uma semana. Bom fim de semana, até segunda, Adri.